batalha. Diga, antes da batalha, eu preciso pela fé. Diga, eu preciso pela fé enxergar os resultados da batalha. É impossível perder uma batalha quando Deus está presente nela. É impossível. Você pode estar entrando numa batalha, mas pela fé comece a enxergar a vitória lá na frente. Não quer dizer que você não vá passar por momentos difíceis, quer dizer que Deus vai te amparar no meio do processo. Olha o que Raabe disse: e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores desta terra estão desfalecidos diante de vós. Isso aqui, quando Josué invade Jericó, que tem uns espias que vão se esconder. Raabe esconde esses homens dentro da sua casa, mas ela sabia que aquela terra, ela já tinha enxergado a vitória de Josué antes dela acontecer. Você não está entendendo? Ela já tinha enxergado a vitória do povo de Deus quando eles ainda eram apenas espias, estavam vendo, inspecionando como que eles iriam tomar posse daquilo, mas ela acolheu eles e ela já sabia, ela havia visto, já sabia que aquela terra seria deles. E Raabe não tinha uma história bonita. Raabe era uma mulher complicada. Mas Deus é um Deus de coisas complicadas. Deus não foge de complicações. Deus não foge de pessoas complicadas. Gente, o Evangelho é para gente complicada. Você não entendeu, vou repetir. O Evangelho, Jesus veio para gente complicada. Jesus não veio para os bem resolvidos, Ele veio para todos. Mas o foco, Ele vai dizer o seguinte: não são os bons que precisam de médicos, são os doentes. São os enfermos, é o cara que está com a vida enrolada. Raabe era uma prostituta, gente. Só que se você for ver a genealogia de Jesus, ela está lá. Porque Jesus pega os improváveis. Deus pega os improváveis, aqueles que foram rejeitados, aqueles que ninguém dava nada por ele. Ele fala: eu vou mudar a tua história, eu vou fazer algo novo, eu vou colocar teu nome numa galeria, todos vão lembrar de você. Se você pode, glorifica o Senhor nessa tarde, Ele vai amparar você. Deixa eu falar uma coisa: deixe que os pessimistas duvidem. Faz parte da natureza de um pessimista duvidar de tudo. Não é verdade, pastor? Pessimista é aquele que ele desacredita de tudo, ele choraminga por tudo, ele reclama por tudo. Olha o que diz o Salmo 2, verso 1 ao 5. Eu gosto de ler a palavra, embora eu até tenha aqui no iPad, mas tem um negócio que eu gosto da Bíblia de papel, irmão. Essa aqui não acaba a bateria. Olha o que diz Salmo 2, verso 1 a 5. Porque se amontinam as nações, os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição, e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir. Olha só, do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoar deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Sabe o que é isso aqui? É Deus rindo dos inimigos dele. Olha o que a Bíblia diz: eu mesmo, ele vai dizer, em sua ira, do trono dos céus, ele se põe a rir e a caçoar deles. Deixe que os pessimistas duvidem de você. Deixe que as pessoas digam que não vai dar nada na sua vida, que você nasceu para o fracasso. Quando você entrega a sua vida a Deus, Ele compra a sua causa e Ele começa a rir daqueles que estão tramando mal contra você. Você precisa simplesmente descansar no Senhor, porque Ele vai amparar você. Outra coisa, segunda coisa que Ele vai fazer, Ele diz: eu irei te livrar. Olha o que diz Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, versos 10 a 12. Aqui diz o texto que eu iria falar da águia. Quando eu for falar da águia, eu vou usar muito.
Numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou-o como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou. Nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Quem despertou? Como a águia desperta os seus filhotes. Deus despertou. Ali é um cântico de Moisés. Moisés falando do livramento, de como que Deus fez com eles. Deixa eu falar uma coisa, Deus está despertando alguns aqui para alçar voos altos. Deus desperta a sua ninhada, mas junto com esse despertamento tem o livramento, tem o cuidado, tem o favor de Deus. Oh, meu Deus do céu, sabe, o livramento é um processo, ser movido de um lugar para o outro, ser movido, por exemplo, todo processo, todo movimento, toda mudança, ele gera desconforto. Um bebê está confortável na barriga, o Lourenço estava confortável na barriga da Karina, mas quando teve que passar pelo processo do parto, ele saiu de uma realidade que ele estava acostumado, confortável, e de repente está de cara com o mundo desconhecido. Ele chora, porque para respirar dói. Até então era o cordão umbilical que fazia todo o processo por ele, mas agora ele tem que lutar por aquilo. Então todo o processo de movimento, ele incomoda. Mas é necessário para que haja crescimento. Meu filho está com 1,90 m, Isaac. Isaac teve dores terríveis de crescimento, dor no joelho, dor no calcanhar, dor na perna, dor no braço. Aí levava o médico, doutor, o que é isso? O menino está com dor, é a dor do crescimento. Crianças passam por isso, adolescentes passam por isso, dor do crescimento, porque crescer dói. Então, esse processo de livramento, esse processo de ser amparado, esse processo da sua caminhada, ele vai gerar alguns desconfortos em você. Ser movido do confinamento para assumir uma responsabilidade. Ser movido de uma vida de solteiro para uma vida de casado. Ser movido de uma vida de estudante para uma vida agora de um profissional e assumir uma carreira e uma responsabilidade. Ser movido da posição de filho, onde tudo seu pai provia para você, e agora a responsabilidade é sua, de ser marido, de ser homem, de uma casa e assumir a responsabilidade. Essas mudanças, esses movimentos, eles vão gerar medo, vão gerar insegurança, mas Deus está dizendo, vamos embora, meu chapa, porque eu vou livrar você de todo o mal que tentarem fazer contra você, mas seja homem, seja mulher, vamos embora. Eu estou preparando você para um destino. Meu Deus. Deus vai te dar livramento. Fala comigo, livramento. Isso, Deus vai dar livramento. Nós já fomos livres. Por exemplo, nós fomos livres do castigo do pecado na cruz. Nós fomos livres do poder do pecado. Diga comigo, eu fui livre. Diga, eu fui livre do castigo do pecado na cruz. Diga, eu fui livre do poder do pecado na ressurreição. Agora diga comigo, eu serei livre da presença do pecado na glorificação. Você não aplaude, eu aplaudo, porque é a palavra. Sabe, eu quero que você entenda o seguinte, você foi carimbado para uma entrega especial. Carimbado para uma entrega especial. Pode parecer um caos, mas é apenas um processo. Eu não sei, querido, você está na moda comprar as coisas da China, né? Agora tem que ter um cuidado, né? Mas não sei se está parada de corona. Esses dias chegou uma encomenda lá em casa para mim da China, era uma camisa que eu tinha comprado. Aí eu falei, aí pai, chegou para você, eu falei, veio da China. Aí o Isaac, pai, olha o corona. Eu falei, não, Isaac, está tranquilo, vou usar, está de boa.
Mas se você compra algo do Amazon, se você compra algo do Mercado Livre, se você compra algo sei lá de onde, pela internet, e a caixa chega na sua casa depois aí de 5, 6, 7 dias, dependendo, de repente a entrega é expressa, chega em 2, 3 dias, mas você viu o produto pela internet, mas você não sabe o processo que o produto passou para chegar até na tua mão. Você não sabe como que a caixa foi sacudida para chegar na tua mão. Se vem da China então, meu irmão, ela sai da China, para não sei lá onde, nos Estados Unidos, é jogada para o departamento tal de inspeção, depois até chegar aqui em Campinas, de Campinas vai para um departamento, às vezes a caixa chega toda apertada, mas o conteúdo está dentro, mas chegou. Eu quero que você entenda o seguinte, você pode estar sendo sacudido de tudo que é lado, de todos os lados. Estão jogando você de esteira em esteira, estão jogando você de container em container, mas Deus está preservando você, e o destino que Ele disse que ia acontecer, vai chegar. Você pode estar sendo sacudido hoje, mas você, deixa eu falar uma coisa, tem algo que garante a entrega, é o carimbo. Você não entendeu? Tem algo que garante, tem um compromisso do que? Você foi carimbado para uma entrega especial. Você é uma entrega de Deus para esse mundo presente. Deus colocou o carimbo dele em você. Algumas sacudidas fazem parte do processo, mas há um destino te aguardando, há uma cadeira te aguardando, há um casamento te aguardando, há um ministério te aguardando, há uma empresa te aguardando. Então, querido, você pode chegar com alguns arranhões, mas há um carimbo garantindo que você vai chegar lá. Ele está dizendo, eu vou livrar você no meio do processo. Você pode estar no meio do voo, ou na van de entrega, mas Deus está aguardando você. Ele sabe. Olha que coisa linda que diz no livro de Jó 23:10. Porém Ele sabe o meu caminho, provando-me Ele, sairei como ouro. Você não está entendendo. Ele sabe o seu caminho. Não há nada que seja desconhecido para Deus. Jó foi um cara que foi um dos caras mais sacudidos. E ainda ele ora assim, porém Ele sabe o meu caminho, provando-me Ele, sairei como ouro. Você está com a sua aliança aí? Quem é casado, olha para a sua aliança. Está brilhando? Mas tu acha que ela foi achar, que o ouro que está no teu dedo foi achado assim? Hein? O ouro foi achado com forma de pedra bruta, preta, suja, cheia de impureza. O processo que o ouro passa. Tem muita gente que só quer o brilho, não quer o processo. Não, querido, Deus está lapidando você. Se eu passar pelo fogo, acharei descanso em teu amor. Querido, vai, o fogo é necessário. O fogo é necessário para queimar as impurezas. E a terceira coisa, e aqui eu vou terminando, ele vai dizer, eu irei te salvar. E passando, o salvará. Meu Deus. Olha o que diz a palavra Isaías 40, 29 e 31. Você conhece? Ele dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus é aquele que te sustenta. Quando você está sendo preservado por Deus, às vezes algumas pessoas podem olhar para você e você não tem como provar tudo o que você passou. Algumas pessoas não entendem a maneira como você reage na hora do louvor. É porque elas não conhecem a dor que você atravessou. Tem gente que não entende por que você dança na hora do louvor, levanta a sua mão e canta mais alto que todo mundo. É porque eles não enfrentaram a dor que você enfrentou.
Eles não sabem o que você passou para estar aqui. Tem gente que está adorando aqui com a conta negativa. Tem gente que está adorando aqui desempregado. E tem gente que entra aqui com a conta transbordando, que dinheiro para ele não é problema. Ele nunca passou nenhum aperto. Ele nem conhece o perdão de Deus. Quem é muito é perdoado. Quem sabe que se não fosse a misericórdia de Deus, ele não estaria aqui hoje. Esse tem muito para adorar. Esse sabe. Oh, meu Deus do céu, alguém está entendendo essa palavra aqui? É por isso que você não pode dar ideia aos pessimistas. Tudo que um pessimista precisa para tomar jeito na vida é passar por luta. Passar por luta dá jeito em muita gente. Sabe? Pior coisa que tem é um lugar de conforto. Tem gente que passa pela vida e não deixa nada da vida. Tem gente que infelizmente só passa por aqui, foi mais um CPF. Deus não te chamou para você ser um CPF que existiu um dia. Deus te deixou para você deixar um altar erguido. Sabe, o que você está fazendo? Pensando na próxima geração. O que vão falar de você quando você não estiver mais aqui? Que você foi uma pedra no teu pastor, que você foi um péssimo funcionário, que você foi um péssimo marido, que você, ou aqueles que virão depois de você, vão falar: eu tive um avô, eu tive um pai, eu tive um colega de trabalho, eu tive um pastor, eu tive alguém. Meu Deus. Pássaros do destino voam juntos. A palavra diz, Hebreus 10, 23 e 25, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a congregação como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Não deixando a congregação, não deixando de congregar como é de costume de muitos. Isso aqui é uma mensagem do escritor de Hebreus advertindo a igreja. Tem gente que troca o congregar por qualquer coisa, que não prioriza o estar na casa de Deus. E aí você pode falar que a igreja tem um monte de defeito. É verdade, irmão, concordo com você. Pense num lugar que tem gente com defeito. Pense num lugar que tem gente problemática. É na igreja, e é para isso que ela existe. A igreja tem muito falso. Ok, bem-vindo, sempre cabe mais um. A igreja tem muito mentiroso. Bem-vindo, sempre cabe mais um. A igreja tem muito hipócrita. Ok, bem-vindo, cabe mais um. Sempre cabe hipócritas na igreja. Mas aqui a gente chega quebrado, detonado, destruído, e aqui a gente vai tomando jeito. Não deixe de congregar, como é de costume de alguns. Tem pessoas que nunca têm tempo para Deus, mas tem tempo para ir para a casa de praia, tem tempo de ir para as festas sociais, tem tempo, toda semana é um aniversário, é um negócio, é uma viagem especial, e dá para Deus o tempo que lhe resta. Desculpa, mas eu sou vintage. Eu sou old school, sou daquele que via para a igreja de manhã e de noite. E continuo crendo nisso. Muitas famílias estão destroçadas, estão por aí, sabe por quê? Foi dando ideia ao humanismo, foi dando ideia ao conceito de hoje. Não, eu tenho que cuidar de mim e tal, e vai deixando as coisas de Deus de lado. Você lembra que quando as torres gêmeas caíram, foram entrevistar a filha do Billy Graham? Passou isso na GNT, eu acho, em algum desses lugares aí. Aí perguntaram para ela assim: fulana, onde é que estava Deus que deixou isso acontecer com a América? Os americanos, eles gostam de, né? América. Parece que, né, Deus é... Onde é que estava Deus que deixou isso acontecer com a América? Aí ela falou: não é onde estava Deus. Aí ela começou. Em 1900 e alguma coisa, proibiram de orar nas salas de aula. Depois, em 1900 não sei o que, o Congresso disse que não poderia mais falar da Bíblia em sala de aula. Depois, em em outra lei foi aprovada dizendo que não podia ter nenhum símbolo que remetesse ao cristianismo dentro das escolas das crianças. Depois foram aprovando um monte de leis contra as famílias. Depois, quem deu as costas para quem?
Infelizmente o Brasil está indo pelo mesmo caminho. Se a igreja não despertar a tempo. Então não existe outro evangelho, existe o evangelho. Não existe igreja da moda, existe a igreja do Senhor Jesus. Não existe a igreja do movimento, porque movimentos passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Quem fica pulando de galho em galho, quem não cria raiz é porque não se converteu ainda direito. Quem deixa de congregar ainda é porque não tem noção do perdão, ou de quem ele era e de quem ele é em Deus. E para terminar, você não consegue ser dele e viver fora dele. Você não consegue. Eu conheço Deus, Ele está comigo, está no meu coração. Não, você tem que se arrepender dos seus pecados e confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, porque isso é o que a Bíblia diz. Tem gente que diz que é amigo de Deus, mas Deus nunca te conheceu, porque você nunca o confessou. Não é o Deus, existem dois deuses: o Deus que a tua mente criou, o Deus que você criou, e o Deus que te criou. A qual você serve? O Deus que a tua mente cria é um Deus que se enquadra dentro das suas vaidades e do seu estilo de vida. Esse é o Deus que a tua mente cria. Agora o Deus que te criou diz: endireita as tuas veredas, abandona o pecado, se arrepende, se conserta, volta para mim, e aí eu vou mudar a tua história. No mundo de vários deuses e de vários cristos, eu continuo com o Cristo da Rude Cruz. É nesse Cristo que eu confio. No mundo onde muitas pessoas ficam criando deuses, eu continuo ficando com o Deus que me criou. Sabe, Ele espera de nós um padrão diferente. Talvez um padrão que, no primeiro instante, não queiramos atender. Mas Deus é bom, queridos. Não há salvação fora dele. Não há vida fora dele. E Ele simplesmente está dizendo para você nessa tarde: não voe sozinho. Não voe sozinho. Destinos voam juntos. E Deus tem um plano para você. Deus tem um destino para você. Ainda que você esteja se sentindo jogado para um lado e para o outro, você foi carimbado. Você tem um carimbo de destino. E Deus é aquele que Ele vai fazer o quê? Ele vai amparar você, Ele vai livrar você e Ele vai salvar você. Fique em pé no seu lugar nessa hora.